Ela saiu do fórum em silêncio, com o rosto molhado de lágrimas, e atravessou a calçada de Belo Horizonte como se carregasse o fim de uma vida inteira. Atrás dela, o ex-marido ainda saboreava a sensação de vitória, certo de que a tinha deixado sem nada. O que ele não esperava era ver aquela mesma mulher, que chamava de dependente e fracassada, abrir a porta de uma limusine preta, onde um dos CEOs mais ricos da cidade a aguardava. Em segundos, a ex-esposa descartável entrou no carro do milionário, deixando o ex parado na porta do fórum, sem ideia do que ela escondia há anos. Camila Nogueira enxugou as lágrimas com o lenço amarrotado, mas não chorava pelo casamento que acabara. Chorava pelos 3 anos em que acreditou em cada palavra que Rogério Farias repetia, que ela não saberia sobreviver sozinha, que ninguém a contrataria, que sem o salário dele ela estaria perdida. Tinha aprendido na marra que existiam prisões construídas com frases repetidas todos os dias. Rogério ficou imóvel na escadaria, o terno caro destoando da expressão confusa. Ele conhecia aquele carro. Qualquer pessoa do meio financeiro sabia quem era Augusto Lima, o CEO da gigante de tecnologia logística que dominava as manchetes econômicas em Minas. Ver aquele homem sair do banco de trás para abrir a porta para Camila foi como levar um soco no estômago. Em nenhum cenário da cabeça dele fazia sentido que a dona de casa acomodada tivesse ligação com alguém daquele nível. Do lado de dentro da limusine, Camila respirou fundo, tentando afastar o tremor das mãos. O divórcio estava assinado, o nome dela livre no papel. O que ainda aprendia era o medo de que, de alguma forma, Rogério descobrisse a verdade, que enquanto ele a diminuía, ela construía em silêncio algo valioso demais para caber na conta de um gerente de banco. Augusto observou o rosto dela pelo reflexo do vidro e apenas perguntou se ela estava pronta para finalmente viver a própria vida sem esconder quem era. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Antes de mudar para Belo Horizonte, Camila era conhecida entre os colegas de Recife como uma das mentes mais promissoras da análise de dados. Formada com mérito, ela tinha sido contratada por uma empresa regional de tecnologia onde rapidamente cresceu. Mas bastaram 6 meses de namoro com Rogério para tudo começar a mudar. Ele dizia que ela merecia mais, que uma mulher da inteligência dela não devia ficar trancada num cubículo o dia inteiro. A promessa era uma nova vida na capital mineira, uma casa confortável e liberdade para empreender seus próprios sonhos. Camila acreditou. Assim que chegaram em BH, ela percebeu que havia uma diferença gritante entre o que ele prometera e o que realmente entregaria. O apartamento era financiado, o padrão de vida sustentado por metas agressivas do banco onde ele trabalhava, e tudo o que ela fazia, desde escolher um tapete até sugerir uma escola para o filho, precisava de sua aprovação. No início, os cortes vinham em frases sutis. Você não entende como funcionam as coisas aqui. Isso é caro para quem não contribui com nada. Ela riu da primeira. Engoliu a segunda e fingiu que não ouviu as seguintes. Camila tentou conseguir um trabalho remoto, mas Rogério não aceitava o tempo que ela passava no computador. Dizia que a casa ficava bagunçada, que Lucas sentia a falta da mãe, que ela era egoísta por pensar em carreira quando a família precisava dela. Ele chegou a esconder o currículo dela dentro de uma pasta antiga de impostos e disse que devia deixar de se iludir com essas bobagens. Aos poucos, ela deixou de enviar e-mails, parou de atender ligações dos antigos colegas, abandonou os grupos profissionais. A única que notava as mudanças era Patrícia, a vizinha do 302, que às vezes encontrava Camila sentada na escada com os olhos marejados. Era para ela que Camila desabafava em voz baixa, quase sussurrada. Patrícia a escutava, oferecia bolo e uma vez disse algo que ficou gravado. A pior prisão não é quando ele te tranca,
É quando você para de acreditar que sabe sair. Foi numa dessas madrugadas que Camila se levantou em silêncio, enquanto Rogério dormia profundamente depois de uma noite de vinho e crítica. Sentou-se com o notebook antigo que tinha escondido no armário de Lucas e abriu um documento em branco. Escreveu uma ideia que teve dias antes, ao ouvir Patrícia reclamar que nunca sabia a melhor rota para comprar produtos mais baratos. Surgiu ali, em poucas linhas, a primeira semente da rota de casa. Um sistema de dados simples que ajudaria comerciantes e famílias a identificarem onde comprar, quando comprar e como gastar menos em tempo e gasolina. Nos meses seguintes, entre uma ida ao mercado e outra à escola do filho, Camila escrevia planos. Assistia vídeos escondida, aprendia sobre logística urbana, criava tabelas, formulários, simuladores. Às vezes, quando Rogério se irritava, ela dizia que estava vendo série ou lendo artigo de moda, e ele nem questionava. Para ele, Camila era só mais uma mulher entediada com a vida doméstica. As coisas pioraram quando ela pediu para usar parte da reserva da família para pagar um curso online. Ele explodiu. Gritou no meio da cozinha que não ia sustentar hobby de mulher desocupada. Camila fingiu que desistiu, mas usou o dinheiro que havia guardado da venda de um notebook antigo para pagar o curso parcelado. Aprendeu sozinha, sem pedir ajuda, sem que ninguém soubesse. Criou um protótipo funcional da plataforma e começou a testar com conhecidos do bairro, com a ajuda de Patrícia. No primeiro mês, 3 mercearias locais passaram a usar o sistema e viram suas perdas com estoque cair pela metade. No segundo mês, ela já tinha 6 estabelecimentos cadastrados. Tudo era ainda pequeno, mas dava resultados reais. Mesmo assim, Camila não contava nada a ninguém. Guardava tudo num pendrive criptografado. Sabia que qualquer sinal de autonomia provocaria tempestade em casa. O ponto de ruptura veio quando Lucas, aos 11 anos, perguntou por que o pai gritava tanto. Camila não soube responder. Naquela noite, ao colocá-lo para dormir, prometeu a si mesma que não deixaria o filho crescer achando que aquilo era normal. E ainda com os olhos úmidos, mandou um e-mail para um contato que conheceu em um grupo de inovação local. Augusto Lima. Ela não esperava a resposta, mas ele respondeu no dia seguinte. Pediu para ver o projeto. Marcou uma reunião curta num coworking discreto da Savassi. Camila foi, com medo, mas foi. Levou o notebook, mostrou números, mostrou os testes, mostrou o que tinha feito com 0 recursos e noites de sono trocadas. Augusto ouviu mais do que falou. Ao final disse apenas: "Isso é maior do que você imagina, e você está mais pronta do que pensa." Camila voltou para casa em silêncio, mas pela primeira vez em muito tempo, com o peito em combustão. Tinha encontrado uma fresta. Um lugar onde ainda existia sua própria voz, viva, esperando ser ouvida. A partir dali, nada mais voltaria a ser como antes. Camila entrou na sala do coworking com o notebook apertado contra o peito e a sensação de que poderia ser exposta a qualquer momento. Era uma salinha pequena no bairro Funcionários, alugada com o dinheiro que juntou, vendendo peças antigas do guarda-roupa e fazendo revisão de textos para conhecidos. Mesmo assim, aquele espaço era a única brecha de liberdade real que conseguia manter longe do olhar vigilante de Rogério. Ela havia agendado a visita de 3 donos de pequenos comércios do aglomerado da Serra que toparam testar a plataforma de forma piloto. Cada um deles trazia na fala a mesma preocupação. Ou estavam perdendo dinheiro com estoque parado, ou gastando demais com fornecedores que entregavam pouco. Camila ouvia em silêncio, registrando tudo no bloco de anotações e ajustando os dados em tempo real. A cada nova sugestão, o sistema se tornava mais funcional, mais afinado com a realidade de quem vive no fio da navalha do caixa apertado. O projeto crescia sem fazer barulho. Ela não divulgava, não anunciava, não se arriscava a aparecer em eventos públicos, apenas testava com quem realmente precisava.
Com o tempo, outros comerciantes começaram a perguntar sobre aquela moça que tinha um mapa que ajudava a economizar. O apelido Mapa Escondido começou ali, sem que Camila percebesse. O boca a boca trazia novas demandas e ela, mesmo exausta, adaptava tudo sozinha nas madrugadas. Patrícia, sempre por perto, passou a cuidar de Lucas nas tardes de sábado. Dizia que era bom para ele brincar com o neto dela. Mas Camila sabia que era muito mais do que isso. Era proteção, era espaço para que ela pudesse continuar criando. E ela criava. Calculava o melhor trajeto entre pontos de entrega, analisava a variação de preços por bairro, estimava o tempo médio de perda por estocagem errada. Tudo simples, direto, funcional. Tudo feito por uma mulher que do lado de fora parecia apenas dona de casa. Foi nesse período que a plataforma chamou a atenção de um grupo de empreendedores da zona norte de BH. Um deles havia sido cliente da cooperativa que testava o sistema de Camila e não economizou nos elogios. O convite para apresentar o projeto num encontro informal de negócios veio com um café e um cartão. Ela hesitou, mas decidiu ir. Vestiu uma blusa discreta, prendeu o cabelo e levou uma versão resumida da plataforma no notebook antigo. O encontro aconteceria em uma biblioteca comunitária, nada sofisticado. Mas naquele dia, entre pessoas comuns tentando sobreviver, também estava alguém que Camila não esperava ver de novo tão cedo: Augusto Lima. Sentado discretamente ao fundo da sala, ele ouviu toda a explicação. Observava mais do que falava. Quando Camila terminou de apresentar os resultados da primeira fase do projeto, houve um silêncio respeitoso. Depois, uma salva de palmas tímida, porém sincera. Um dos senhores presentes resumiu: "Você fez o que muita empresa com milhões não faz", escutou a gente. Ao fim do evento, Augusto se aproximou. Perguntou como estavam os testes. Camila respondeu com precisão. Ele ouviu atentamente, pediu para ver as planilhas e quis saber qual era a estrutura jurídica do projeto. Quando ela explicou que ainda não havia formalizado nada, ele arqueou as sobrancelhas e sugeriu um encontro mais reservado. Entregou o número pessoal. Disse que não estava ali por acaso e que vinha acompanhando silenciosamente os desdobramentos desde a primeira reunião no coworking. Camila não soube o que dizer, mas sentiu algo diferente, um tipo de respeito que não estava acostumada a receber de homens do meio. Nos dias seguintes, os convites para apresentar a plataforma se intensificaram. Gente simples, pequenos feirantes, donos de mercados de bairro, vendedores de sacolão. Todos queriam saber se ela podia ajudar com o mapa. Ela ajudava. Organizava os dados, imprimia relatórios, orientava sobre rotas e fornecedores. Criou um modelo de relatório semanal e, por segurança, passou a guardar tudo em um servidor externo que Patrícia a ajudou a configurar. Rogério, por outro lado, começou a desconfiar das saídas constantes. Camila dizia que estava ajudando a vizinha com problemas familiares, que participava de um grupo de mães solidárias. Ele fingia acreditar, mas começou a vasculhar o celular, monitorar os horários. Certa noite, rasgou um dos cadernos onde ela anotava sugestões de comerciantes e jogou no lixo. Disse que estava cansado de ver papelada inútil espalhada pela casa. Ela não reagiu. Recolheu os pedaços em silêncio depois que ele dormiu e digitou tudo de novo. Naquela mesma madrugada, decidiu que não podia mais ficar sem proteger o que havia construído. Mandou uma mensagem para Augusto. Não pediu ajuda. Pediu uma reunião. Na semana seguinte, sentaram-se frente a frente em um restaurante discreto da Savassi. Camila levou uma pasta preta com um resumo completo do projeto e uma proposta de colaboração. Augusto leu com calma, elogiou a estrutura e no final perguntou: "Você está pronta para tirar isso da sombra?" Ela respondeu: "Eu só preciso de segurança. O resto eu já tenho." E pela primeira vez, alguém acreditou sem duvidar. À noite, a casa parecia dormir, mas os olhos de Camila permaneciam abertos.
No canto da sala, com as luzes do corredor apagadas para não chamar atenção, ela revisava gráficos, ajustava métricas, corrigia rotas de entregas simuladas e adicionava sugestões dos comerciantes ao sistema. Os relatórios eram cada vez mais precisos. Era impressionante o quanto se podia otimizar o cotidiano de quem vive da margem. Bastava ter alguém disposto a ouvir. Rogério já não disfarçava o incômodo. Dizia que Camila andava distraída, que tinha deixado de se arrumar como antes, que Lucas estava absorvendo demais o jeito desanimado da mãe. Quando ela respondia com silêncio, ele insistia, como se quisesse arrancar uma reação. Mas Camila havia aprendido a se calar. Era a única forma de proteger o que estava construindo. A plataforma ganhava vida. O número de pequenos comerciantes interessados crescia a cada semana, e as planilhas, antes simples, agora estavam integradas com um modelo de leitura em tempo real, adaptado ao cenário urbano da capital mineira. Camila transformava a complexidade em ferramenta acessível, prática, eficiente. O mapa já não era apenas um experimento, era uma solução. Augusto acompanhava à distância, trocavam mensagens breves, objetivas. Ele nunca invadia os horários, nunca perguntava sobre Rogério, nem sobre a vida pessoal dela. Mas demonstrava atenção nos detalhes técnicos, fazia sugestões certeiras e, acima de tudo, transmitia confiança. Ela sentia que ele enxergava ali mais do que um projeto funcional. Enxergava visão, enxergava futuro. Certa madrugada, depois de revisar uma série de simulações de rota para mercados da Zona Leste, Camila recebeu uma notificação. Era um e-mail direto de Augusto. Podemos conversar pessoalmente amanhã? Assunto: expansão. Ela hesitou. Tinha prometido a si mesma que manteria distância, mas respondeu que sim. A reunião foi marcada para as 10 horas da manhã seguinte, em uma cafeteria discreta no bairro Anchieta. Camila chegou pontualmente, com um notebook nas mãos e um nó na garganta. Augusto já a esperava, sentado ao fundo, com uma pasta de couro sobre a mesa. Ela percebeu que havia um tom diferente no semblante dele. Depois dos cumprimentos formais, Augusto foi direto. Disse que havia apresentado o projeto de Camila para 2 investidores silenciosos que apoiavam iniciativas de impacto social e que, diante dos números e da resposta prática do mercado, os 2 estavam interessados em entrar com capital. Ele propôs montar uma empresa formal, com CNPJ próprio, estrutura técnica, equipe de apoio e um plano de expansão para mais 5 regiões da cidade. Mas havia uma condição inegociável. O nome de Camila constaria como fundadora e CEO da operação. Ela não soube o que responder de imediato. O coração disparou. Augusto então retirou um contrato preliminar da pasta. Explicou cada cláusula com calma. A proposta incluía uma participação societária de 70% para ela, com garantia de decisão final sobre todos os rumos do projeto. Os investidores não interfeririam no modelo. Estariam ali para acelerar. Camila ficou em silêncio por alguns instantes. Perguntou o que ele esperava em troca. Augusto sorriu de leve. Disse que esperava apenas que ela não desistisse, que liderasse o que havia criado desde o início. E que, claro, aceitasse o suporte técnico e financeiro que agora era inevitável. Ela pediu um prazo de 72 horas para pensar. Ele aceitou e, antes de ir embora, deixou um bilhete dobrado junto ao contrato. Você não precisa mais esconder sua luz. Ao voltar para casa naquela noite, Camila olhou em volta como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. A televisão ligada no noticiário que ninguém assistia. As almofadas arrumadas com perfeição forçada. A expressão fria de Rogério ao perguntar por onde ela andava. Camila respondeu que tinha ido até a escola de Lucas. Inventou que havia uma reunião com os pais. Depois se trancou no banheiro, sentou-se no chão frio e abriu o bilhete outra vez. A frase ali parecia queimar em suas mãos.
Era a primeira vez que alguém a encorajava a ser mais, não menos, e isso a assustava quase tanto quanto a empolgava. Na madrugada seguinte, ela imprimiu os contratos, leu cada linha com atenção e marcou os trechos que não entendia. Consultou o mesmo advogado que Patrícia indicara meses antes. Alguém discreto, experiente, que não fazia perguntas pessoais. A resposta dele foi direta. É uma das propostas mais éticas que já vi nesse segmento. Está blindada. No terceiro dia, Camila mandou uma mensagem para Augusto. Aceito, mas com mais uma cláusula. Augusto respondeu em menos de 1 minuto. Qual? Sigilo total. Nada pode levar o Rogério até isso agora. Ainda não. A resposta dele foi curta, mas definitiva. Feito. Nos bastidores de uma rotina de gritos abafados e sorrisos ensaiados, nascia uma empresa. O que ninguém via era que, entre planilhas e madrugadas, Camila havia encontrado algo maior do que um negócio. Tinha encontrado poder. Tinha reencontrado a si mesma. E isso nem mesmo Rogério conseguiria parar. O contrato foi assinado em uma manhã abafada de terça-feira, em uma sala discreta no último andar de um edifício empresarial no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. As janelas amplas deixavam entrar uma luz suave que contrastava com o peso da decisão que Camila tomaria ali. Sentada à mesa de vidro, ela leu cada cláusula mais uma vez. Augusto estava ao lado, sem pressionar. Apenas observava. O documento formalizava a criação da Rota de Casa como uma empresa independente, com Camila como sócia majoritária e diretora executiva. A estrutura jurídica tinha sido cuidadosamente pensada para proteger tudo o que ela construíra em segredo. A empresa ficaria registrada em nome de um CNPJ desvinculado de qualquer atividade conjugal. Os fundos iniciais, depositados por 2 investidores silenciosos, estariam amarrados a um contrato de confidencialidade total, sem margem para exposição pública. Augusto não apenas aceitara os termos, ele os reforçara. Sabia que qualquer deslize colocaria tudo a perder. Camila assinou com firmeza. Não tremia mais, não hesitava. Nos últimos meses, aprendera que seu maior inimigo nunca tinha sido o medo, mas o peso de viver como se não tivesse escolha. E agora tinha. De volta à rotina com Rogério, tudo seguia como antes, na aparência. Ele acreditava que ela andava envolvida em um projeto social de dona de casa e ria quando falava isso com os amigos. Dizia que era bom para ela se distrair um pouco. Camila não desmentia. Aprendera que expor a verdade a quem não quer ouvir é entregar armas ao inimigo. Preferia o silêncio. De dentro dele, operava a transformação. A equipe da Rota de Casa começou pequena. 3 pessoas, um programador remoto do interior de Goiás, uma analista de processos da Bahia e uma estagiária recém-formada do próprio aglomerado da Serra. Todos alinhados com a proposta. Construir uma solução prática para os pequenos negócios de rua, otimizando rotas, compras e logística básica. Camila coordenava tudo de um espaço improvisado em uma salinha emprestada dentro do prédio de uma cooperativa parceira. Para Rogério, aquilo não passava de uma frescura temporária. Ele continuava se referindo a ela como alguém que escolheu sair do mercado para cuidar da casa. Mal sabia que naquela mesma semana o projeto que ele ridicularizava seria apresentado em um encontro restrito com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade. Camila levava Lucas para a escola todas as manhãs e, na volta, passava horas gerenciando as demandas da equipe, aprovando relatórios e organizando reuniões com novos interessados. Começou a receber convites de redes de supermercados menores que queriam testar a plataforma. As mensagens se acumulavam. As parcerias cresciam. Mesmo assim, tudo era mantido sob total sigilo. Camila criou um e-mail profissional com nome fictício para não correr o risco de ser rastreada. Mudou rotinas, códigos de acesso, protegeu as senhas com dupla autenticação.
Estava disposta a tudo para impedir que Rogério descobrisse o que ela realmente era capaz de construir. O único momento do dia em que baixava a guarda era quando falava com Augusto. As conversas por mensagem eram breves, mas cheias de significado. Ele não fazia perguntas invasivas, mas deixava claro que ela não precisava enfrentar tudo sozinha. Ela, por sua vez, evitava criar qualquer expectativa. Não queria confundir apoio com promessa. Sabia que aquele era um terreno frágil. Ainda assim, não podia negar o que sentia quando via o nome dele surgir na tela do celular. Naquela mesma semana, Augusto marcou uma reunião de alinhamento com os investidores. Camila participou por videoconferência, com câmera desligada, usando apenas o nome da empresa. Falou com clareza, apresentou números, respondeu perguntas técnicas com segurança. Ao final, um dos investidores resumiu: "Ela entende mais de mercado do que muita gente que a gente já contratou." Augusto apenas sorriu. Após o encerramento da ligação, ele mandou uma mensagem curta para ela: "Você está preparada para o próximo nível?" E ela respondeu: "Desde o primeiro dia, só estava esperando poder." Os dias seguintes foram decisivos. Um grupo de comerciantes do Barreiro fechou contrato com a plataforma. Camila passou a coordenar também a operação de campo, com visitas presenciais às lojas e armazéns. Às vezes, saía de casa dizendo que ia à farmácia e passava horas nas ruas, coletando dados, ouvindo clientes, ajustando o sistema com base em falas reais. Ninguém percebia, ninguém questionava. Uma noite, Rogério chegou irritado. Disse que ouvira de um conhecido do banco que uma moça com o mesmo sobrenome estava envolvida em um projeto com investidores grandes. Camila congelou, engoliu seco, disse que não sabia de nada, mudou de assunto. Depois daquela noite, dormiu com um peso novo no peito. A qualquer momento tudo podia ruir, mas ela também sabia que o que estava construindo não podia mais ser enterrado. Era maior que o medo, maior que ele. Enquanto digitava os relatórios de desempenho da semana, pensou nas palavras de Augusto no dia da assinatura. Esse contrato não é só para a empresa. É para você se lembrar do que vale. E ali, sozinha no pequeno escritório, Camila entendeu que o segredo que escondia não era uma empresa. Era o próprio direito de existir como mulher, como profissional, como alguém que jamais deveria ter sido silenciada. Camila já não conseguia dormir com a tranquilidade que fingia durante o dia. O contrato assinado, a empresa estruturada, os clientes chegando, tudo era real, mas também perigoso. Rogério havia começado a mudar o comportamento. O que antes era arrogância desdenhosa, agora se tornava vigilância silenciosa. Ele passava a mão no celular dela sempre que ela deixava em cima da mesa. Comentava, brincando, que ela devia estar escondendo algo. Fazia perguntas repetidas sobre onde ela ia, com quem falava, o que tanto digitava à noite. Certa tarde, ao chegar mais cedo do trabalho, ele encontrou Camila imprimindo uma planilha com as rotas atualizadas da rota de casa. Ela rapidamente empurrou os papéis para baixo da agenda, mas ele notou o movimento. Não falou nada. Apenas lançou um olhar demorado demais. Naquela noite, ele não quis jantar. Ficou calado, mexendo no celular, como se esperasse por algo. Camila sentiu que o tempo estava se esgotando. Nos dias seguintes, ele passou a aparecer sem avisar nos lugares onde ela dizia que estaria. Uma vez, parou o carro em frente à casa de Patrícia, dizendo que estava só de passagem. Em outra, ligou para a escola de Lucas, perguntando se a mãe estava mesmo envolvida na reunião de pais. Camila percebeu que ele estava testando o terreno, tentando encontrar uma brecha, uma mentira, qualquer coisa que justificasse vasculhar a vida dela. Não era mais só controle, era medo. Rogério sentia que algo escapava por entre os dedos. Durante anos, teve certeza de que Camila dependia dele, que se um dia ela ousasse sair, voltaria arrastando os pés. Mas algo estava diferente. Ela andava mais ereta, falava menos, mas com mais firmeza.
Já não se desculpava por cada passo, e ele não sabia o motivo. O estopim aconteceu em uma madrugada, quando Camila deixou o notebook destravado na sala por menos de 5 minutos. Ao voltar da cozinha, encontrou Rogério sentado diante da tela, lendo os e-mails da empresa. Ela congelou. Ele não gritou. Apenas olhou com desprezo e perguntou: "É isso o que você anda fazendo? Fingindo que é empresária agora?" Camila tentou se aproximar. Dizer que era um projeto pessoal. Nada demais. Mas Rogério bateu a tampa do notebook com força, se levantou e jogou o aparelho no chão com violência. Disse que ela estava enganada se achava que ia escondê-lo das coisas da casa. Gritou que ele era o homem dali, que não aceitava ser traído. Não com outro homem, mas com uma mentira. Tá achando que é mais esperta que eu, Camila? Que pode brincar de empresa enquanto eu ralo o dia todo para sustentar isso aqui? Lucas acordou com o barulho e correu para a sala. Viu o computador destruído, a mãe em pé, imóvel, e o pai com os punhos fechados. Camila o abraçou, pediu que voltasse para o quarto, que estava tudo bem. Mas não estava. Naquela noite, ela entendeu que a linha tinha sido cruzada. O que antes era psicológico, agora tocava o físico. O medo, que antes se escondia atrás das palavras, agora se manifestava em objetos quebrados, portas batendo, olhos ameaçadores. Camila sabia que, se não saísse logo, perderia não só a empresa, perderia a paz, a segurança e talvez algo ainda maior. Na manhã seguinte, foi até o escritório da Rota de Casa e convocou uma reunião de emergência com Augusto. Levou consigo os restos do notebook, os e-mails impressos, tudo o que poderia explicar a urgência. Falou pouco, mas com firmeza. Disse que precisava de proteção jurídica, precisava garantir que nada do que havia construído pudesse ser comprometido. Augusto escutou sem interromper. Ao final, fez 2 telefonemas, um para o advogado da empresa, outro para uma consultora de estratégia pessoal. Em menos de 24 horas, Camila tinha uma estrutura de blindagem patrimonial montada, com todos os dados da empresa transferidos para um servidor externo, criptografado e controlado por senha biométrica. O contrato foi refeito com cláusulas de contingência, impedindo qualquer tentativa externa de contestação societária. A empresa estava segura, mas ela ainda não estava. Foi Patrícia quem ofereceu abrigo temporário. Um quarto nos fundos da casa da mãe, em Contagem, já mobiliado. Um lugar para ficar com Lucas por alguns dias, até resolver tudo. Camila aceitou. Em silêncio, organizou uma pequena mala com o básico e uma pasta com os documentos mais importantes. Esperou Rogério sair para o trabalho e saiu com o filho pela porta dos fundos. Antes de ir, deixou um bilhete, nada agressivo, apenas 3 frases. Não estou mais com medo, não preciso da sua permissão e não volto atrás. Do lado de fora, o táxi já esperava. Lucas segurava sua mão sem entender completamente, mas sentindo que algo finalmente estava certo. Camila olhou uma última vez para o apartamento que a fez se sentir tão pequena por tanto tempo. Depois, entrou no carro sem olhar para trás. Nos bastidores da dor, nascia o começo da liberdade. Camila não era mais só uma mulher escondida entre planilhas. Era agora o próprio centro de uma decisão irreversível. E dessa vez, era Rogério quem teria que lidar com o vazio de perder o controle. Camila chegou ao fórum acompanhada por um advogado novo, discreto, especializado em casos de separação com histórico de abuso emocional. Trajava um conjunto neutro, cabelos presos, sem maquiagem forte. Sabia exatamente a imagem que Rogério esperava ver. A da mulher frágil, quebrada, arrependida por ter saído de casa. E foi exatamente essa que entregou. Por fora. Do lado de dentro, carregava meses de preparo. O contrato da Rota de Casa estava protegido sob blindagem jurídica. Seus bens estavam em nome de uma holding com sede em Recife. Lucas estava matriculado em outra escola, com endereço vinculado à casa da mãe de Patrícia. E mais importante,
Nada do que Camila tinha construído nos últimos anos estava acessível a Rogério. Ela havia se preparado para aquele momento com a frieza de quem já não sentia culpa. Só justiça. Rogério chegou com aquele andar apressado de quem sempre achou que o mundo girava ao redor da própria presença. Cumprimentou os funcionários do prédio como se estivesse visitando clientes. Sentou-se com o advogado, rindo, comentando alto, como se fosse um jogo ganho. Quando viu Camila entrando na sala de audiência, lançou um sorriso sarcástico. Murmurou que ela estava acabada. Ela não reagiu. O advogado dele iniciou a sessão oferecendo um acordo. Uma quantia única de R$15 mil e nada mais. Nenhuma pensão, nenhuma divisão patrimonial. Argumentou que ela não havia contribuído financeiramente durante o casamento e que, por isso, não tinha direito a nada. O advogado de Camila ouviu em silêncio, sem desviar os olhos do outro lado da mesa. Rogério se encostou na cadeira como se tivesse vencido, mas a sessão estava só começando. O advogado de Camila abriu uma pasta preta, retirou uma cópia do contrato social da empresa Rota de Casa com os registros da junta comercial, anexou relatórios de faturamento dos últimos 6 meses, colocou sobre a mesa um balanço contábil auditado com lucro líquido superior a R$700 mil. E, por fim, apresentou o organograma da estrutura jurídica, deixando claro que todo o patrimônio da empresa foi constituído antes da separação de fato e fora do regime de bens. Rogério paralisou. As mãos começaram a suar. O advogado dele pediu um tempo para analisar os documentos. Demorou exatos 4 minutos para retornar com o rosto pálido e os olhos duros. Disse ao cliente, num sussurro que todos ouviram, que não havia como contestar. A empresa estava juridicamente blindada. E que, se quisessem insistir, Camila poderia solicitar compensação moral e financeira pelo abuso sofrido. Ela então se pronunciou pela primeira vez. Com voz firme, mas sem elevar o tom, disse que não exigiria pensão, nem bens conjugais, nem qualquer valor retroativo. Queria apenas assinar os papéis, começar de novo e sair dali em paz. Rogério tentou se recompor. Disse que ela estava distorcendo tudo, que ele sempre a ajudou, que só tentou protegê-la de se frustrar. Mas ninguém na sala acreditava naquela versão, nem ele mesmo. Assinaram. Na saída, ele a seguiu pelo corredor. Chamou seu nome mais de uma vez. Quando ela parou, ele tentou tocar seu braço. Camila recuou. O gesto foi instintivo, mas o olhar que lançou em seguida dizia tudo. Era a primeira vez, em todos aqueles anos, que ela olhava para ele sem medo, sem raiva, sem qualquer necessidade de convencê-lo de nada. Ele disse que estava arrependido, que não sabia que ela era capaz de tanto, que talvez eles pudessem conversar, recomeçar. Perguntou se ela já estava com alguém. Camila não respondeu. Apenas disse uma frase, pausada. Você nunca quis saber o que eu era capaz. Só quando achou que eu era incapaz é que ficou confortável. Desceu os últimos degraus do prédio como quem encerrava um ciclo. Lá fora, o sol batia na fachada do fórum e refletia no vidro escuro da limusine estacionada na calçada. Augusto estava lá dentro. O motorista abriu a porta quando a viu se aproximar. Camila entrou sem hesitar. Rogério, parado na escadaria, viu tudo. O carro arrancou lentamente, sumindo entre os prédios altos do centro. Ele permaneceu ali por mais alguns minutos, talvez esperando que ela olhasse para trás, mas ela não olhou. Aquele tinha sido o dia em que ele a subestimou pela última vez. Camila já não carregava as correntes invisíveis da dependência emocional. Não precisava provar nada. O simples fato de estar ali, livre, inteira, dona do próprio destino, era prova suficiente de que havia vencido. E o silêncio com que partiu foi, para Rogério, mais ensurdecedor do que qualquer grito de acusação.
O carro deslizou pelas ruas do bairro Belvedere em silêncio. Camila observava a cidade pela janela como se a enxergasse pela primeira vez. Não era mais a mesma mulher que chegou ali anos antes, cheia de expectativas e disfarces. Naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo. Não devia explicações. Estava livre. Na sede da Rota de Casa, os funcionários a aguardavam com olhares atentos. Havia flores sobre a mesa principal, deixadas pela equipe como um gesto silencioso de apoio e celebração. A assinatura do divórcio não havia sido divulgada publicamente, mas todos sabiam. O clima ali não era de fofoca, era de respeito. Camila entrava como fundadora oficial, sócia majoritária, com poder de decisão e voz firme. O faturamento da empresa havia ultrapassado 1 milhão no trimestre anterior. Os dados mostravam que o impacto nos bairros atendidos era real e crescente. Pequenos comerciantes estavam conseguindo reduzir perdas e aumentar lucros. Mais de 200 pontos de venda já utilizavam a plataforma com frequência. Mas o número que mais mexia com Camila era outro. 87% dos usuários afirmavam que nunca tinham sido ouvidos por ninguém antes. Augusto a esperava em uma sala reservada. Ao vê-la entrar, levantou-se, mas não disse nada. Entregou uma nova pasta, com propostas de expansão para outras 3 cidades do interior. Ela analisou as páginas com calma. Depois, levantou os olhos e disse que aceitaria, mas com uma condição. Queria liderar a implantação em Recife pessoalmente. Era hora de voltar à origem, mas em outros termos. Augusto assentiu. Disse que confiava nela, em qualquer lugar. As semanas que se seguiram foram de reformulação. Camila contratou mais 2 pessoas para sua equipe direta, criou uma rede de consultores locais e implementou um canal exclusivo de escuta ativa para os pequenos comerciantes. Estava mudando a lógica de como o mercado os enxergava. Já não eram invisíveis. Tinham nome, CPF e agora poder de negociação. O novo apartamento ficava na Serra, em um prédio simples, mas iluminado. Ela fazia questão de manter a vida discreta. Lucas estava feliz, adaptado à nova escola, rodeado de crianças e de um ambiente tranquilo. À noite, os 2 cozinhavam juntos, riam, dormiam sem tensão, sem medo de gritos, sem portas batendo. Mesmo assim, algumas feridas ainda ardiam. Havia noites em que Camila acordava sobressaltada, revivendo momentos de silêncio forçado. Outras em que duvidava de si. Mas ao abrir os relatórios da empresa e ver o impacto real daquilo que construiu com as próprias mãos, respirava fundo e seguia. Porque agora sabia o próprio valor e ninguém mais teria o poder de diminuí-lo. Augusto, aos poucos, foi se aproximando. Não com pressa. Não com promessas, mas com presença. Respeitava o tempo dela. Participava das decisões com parceria, não com imposição. Sabia quando dar espaço e quando aparecer. Era diferente de tudo o que ela já tinha vivido. Certa noite, após uma reunião longa e exaustiva, ele a acompanhou até o carro. Perguntou se ela se arrependia de tudo o que havia enfrentado. Camila pensou por alguns segundos e respondeu: não. Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, talvez eu nunca tivesse descoberto quem eu sou de verdade. Augusto sorriu e não insistiu. Meses depois, o projeto chegou à imprensa local. Camila foi entrevistada por uma revista de empreendedorismo e recusou falar sobre a vida pessoal. Queria que o foco permanecesse nos comerciantes, nas histórias dos bairros esquecidos, nas soluções reais que a plataforma oferecia. A matéria saiu com o título A Mulher que Ouviu os que Ninguém Ouvia. Rogério também viu a reportagem. Tentou contato por e-mail. Disse que queria conversar, que se sentia traído por não ter sido incluído em nada disso. Camila não respondeu. Não por desprezo, mas por escolha. Sabia que qualquer resposta o colocaria novamente no centro daquilo que ela havia tirado dele, o controle. Ela não precisava mais provar nada, nem a ele,
nem ao mundo. A maior prova de valor que alguém pode ter é quando descobre que não precisa ser aceita por ninguém para continuar sendo o que é. Naquela noite, Camila jantou com Lucas, riu com ele das palavras engraçadas que ele inventava e, antes de dormir, abriu o caderno onde havia escrito a primeira ideia da rota de casa. Ao lado, rabiscou uma nova ideia, um programa de formação para mulheres que desejavam empreender em silêncio, como ela fez. Sabia que muitas estavam presas como ela já esteve, mas agora ela podia estender a mão. Estava pronta para fazer por outras o que ninguém havia feito por ela, e esse era o verdadeiro valor de quem ela se tornara. 5 meses depois da assinatura do divórcio, Camila estava de volta ao centro de Belo Horizonte, desta vez como palestrante convidada em um evento sobre inovação para negócios populares. Subiu ao palco com passos calmos, segurando apenas um pequeno controle para passar os slides. Vestia-se com elegância discreta. A plateia, composta por empreendedores locais, jornalistas e estudantes, assistia com atenção. Ela apresentou os números da rota de casa, as métricas de impacto, os casos de transformação nos bairros onde o sistema foi adotado. Mas o que realmente prendeu o público foi quando ela desviou o olhar da tela e, pela primeira vez publicamente, falou de forma direta sobre a época em que viveu sob silêncio. Disse que o projeto nasceu à meia-noite, entre paredes onde não podia falar alto. Que os dados, que hoje valiam milhões, eram escritos em cadernos escondidos, rabiscados por uma mulher que era chamada de inútil, dentro da própria casa. A cada palavra, o silêncio da sala ficava mais pesado. Muitos sabiam do que ela estava falando, mesmo sem nomes, mesmo sem detalhes. Era uma dor familiar, transformada em construção. No final da palestra, foi aplaudida de pé. Uma fila se formou. Mulheres se aproximavam para agradecer, para contar que também estavam tentando sair de relacionamentos controladores ou que estavam com ideias engavetadas por falta de coragem. Camila as ouvia uma a uma, com atenção e sem pressa. Sabia que aquele momento era maior do que qualquer contrato de investimento. Na saída do evento, enquanto colocava os papéis na bolsa, foi surpreendida por uma figura do passado. Rogério, parado na calçada, vestindo um paletó mais largo que os ombros, segurava uma pasta desorganizada nas mãos. Tentou sorrir, mas o rosto denunciava insegurança. Disse que estava acompanhando de longe, que tinha visto as matérias, as entrevistas. Tentou justificar o passado como se existisse uma explicação plausível para os anos de apagamento. Camila o ouviu por alguns segundos, sem pressa. Quando ele perguntou se havia chance de recomeçarem ao menos como amigos, ela apenas disse: "O que eu construí não tem mais espaço para você." Rogério não discutiu. Baixou os olhos, murmurou um desejo de boa sorte e saiu. E com ele foi embora o último vestígio da culpa que ela um dia carregou. Naquela noite, Camila chegou em casa e encontrou Lucas no sofá, fazendo uma maquete escolar. Sentou-se ao lado dele, ajudou a colar uma peça torta e depois foi até a varanda. Augusto chegou pouco depois, trazendo 2 sorvetes e um sorriso tranquilo. Ele não fez perguntas sobre o que ela havia sentido naquele reencontro. Só entregou o sorvete e ficou ali, ao lado dela, em silêncio. Era o tipo de presença que não pedia espaço, apenas acompanhava. Meses depois, durante uma viagem para a implantação do projeto no interior de Pernambuco, Camila anunciou o lançamento do programa Semente Livre. Uma iniciativa da Rota de Casa voltada exclusivamente para mulheres que desejavam empreender após situações de violência ou abandono. O programa ofereceria mentoria, estrutura e, principalmente, escuta. Era a forma que ela encontrou de devolver o que um dia precisou. O projeto foi abraçado por outras organizações e, em pouco tempo, alcançou mais de 50 cidades. Camila não queria ser símbolo de superação, queria ser ferramenta, a ponte entre o não posso e o eu escolho.
Certa tarde, em Recife, depois de uma reunião com líderes comunitários, ela voltou sozinha ao bairro onde cresceu. Caminhou pelas ruas estreitas até a praça onde passava as tardes na infância. Sentou-se em um banco e observou os jovens jogando bola, as senhoras conversando, as barracas improvisadas. E ali entendeu com clareza que o que havia construído não era apenas uma empresa, era uma nova forma de existir. Uma vida em que não precisava ser escolhida, podia escolher. Ao voltar para Belo Horizonte, encontrou Augusto na cozinha preparando café. Ele a olhou e disse: "Você está diferente." Ela respondeu: "Eu voltei inteira." Ele sorriu, aproximou-se e colocou uma caixinha de veludo sobre a mesa. Dentro havia um anel de esmeralda. Não era um pedido com promessas de eternidade, era uma proposta de parceria. Augusto disse que não queria ser o homem que completasse Camila. Queria ser o que somava, e se ela aceitasse, passariam os próximos anos caminhando lado a lado, com liberdade, respeito e planos compartilhados. Ela respirou fundo e disse sim. No dia seguinte, a imprensa anunciou uma nova rodada de investimentos na Rota de Casa, agora avaliada em dezenas de milhões. Mas para Camila, o valor mais alto era outro. A paz de poder escolher onde morar, com quem dormir, o que dizer e quando calar. Entre o passado e o que escolheu viver, Camila não esqueceu o que enfrentou, mas transformou cada dor em decisão e cada silêncio em ação. Essa foi a história de uma mulher que saiu em silêncio de um casamento que a diminuía e que entrou de cabeça erguida na vida que construiu com coragem, estratégia e dignidade. Antes de encerrar aquele capítulo e seguir em direção ao futuro que escolheu viver, ele deixou um recado para quem acompanhava sua trajetória. Se histórias como a de Camila inspiram você a buscar força e recomeços, inscreva-se no canal e fique com a gente. Ainda há muitas vidas para transformar.